Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, a Cristo Redentor. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Olá, nós estamos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre sexualidade dentro do plano de Deus. Mas antes de nós orarmos, eu quero mostrar para você
novamente esse livro, o livro Lar Adventista. O título assim parece tão exclusivista, parece que é só para adventistas. Na verdade, esse livro apresenta uma visão de um lar cristão, não apenas um lar adventista. Como vive uma família cristã, como vive um pai, uma mãe, como se relacionam, como se formam as rotinas dentro de uma família cristã. E há um capítulo que aborda o assunto sexualidade também nesse livro. Você pode comprá-lo aqui nesse site que aparece aí na sua tela. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. E antes de lermos, vamos mais uma vez pedir a bênção de Deus sobre esse estudo. Não é um sermão, nós não temos tido sermões nesta semana. Nós temos estudado textos da Bíblia, temos tido estudos bíblicos sobre os assuntos escolhidos. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para mais esse estudo bíblico. Senhor Deus, é um privilégio segurar em nossas mãos a Tua palavra, a Bíblia, que o Senhor tem usado para blindar pessoas, para blindar famílias, abençoar casas, lares, sustentar, levantar aqueles que estão feridos, que foram feridos pela vida. E agora, Senhor, mais uma vez nos aproximamos, pedindo a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, enquanto estudamos este livro sagrado. Nós rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, diz assim a palavra de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O que a gente aprende a partir desse texto da palavra de Deus? Primeiro, nós vemos que Deus é o nosso Criador. Deus criou o corpo humano. Nos versos anteriores, a Bíblia diz que Deus viu tudo quanto havia feito e eis que era muito bom. O ser humano saiu mais ou menos assim, desse jeito como nós estamos. Claro que houve uma degeneração por causa do pecado. Eu acho que nós somos uma versão um pouco degenerada, mas em termos gerais, nós saímos das mãos de Deus, Adão e Eva saíram das mãos de Deus com todo esse corpo que temos, com mãos, com pés, com nariz, com orelha, com boca e também com os seus órgãos sexuais. Os órgãos sexuais não apareceram depois do pecado. Os órgãos sexuais foram criados por Deus, que nos criou com a sua mão santa. Ele colocou a sua mão sobre o nosso corpo, nos fez parte por parte, inclusive os órgãos sexuais. E ao terminar de criar, disse Deus que tudo era muito bom. E aqui no verso 27, diz que Deus nos criou à sua imagem. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus fez 2 gêneros apenas, macho e fêmea, homem e mulher. Dentro do plano de Deus não há opção sexual. Eu não fiz opção por nascer. Ninguém me perguntou se eu queria nascer. Deus, na sua sabedoria, resolveu me trazer esse mundo. E quando me trouxe esse mundo, me trouxe do sexo masculino. Essa foi uma escolha feita por Deus. E sabe, quando a gente aceita o plano de Deus para a vida da gente, a gente aceita a sexualidade escolhida por Deus. E a nossa orientação sexual, o mundo fala muito de orientação sexual, está aqui. A Bíblia tem orientação sexual. A Bíblia diz que Deus criou a mim, Deus criou a você, Deus colocou em nós a sexualidade. E a sexualidade está relacionada com a capacidade de fecundar, de crescer, de se multiplicar. E é isso que aparece no verso 28. Deus ordenou o uso da sexualidade também para a fecundidade. Deus os abençoou e lhes disse, verso 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
Nós temos um outro texto, e este texto está em Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Nós já vimos isto no tema de ontem, esse processo, essa ordem em que Deus diz: primeiro, deixa o homem pai e mãe, se afasta da sua família de origem. Segundo lugar, se une à sua mulher. Aí há uma conotação de compromisso vitalício. E por fim, se tornam os dois uma só carne. Esse uma só carne que está aí na sua Bíblia é relação sexual. Como eu sei disso? Se você for em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, você vai ver que Paulo faz uma ligação entre as duas ideias: relação sexual e tornar-se em uma só carne. Desse conjunto de textos, Gênesis capítulo 1, 27 e 28, Gênesis capítulo 2, 24, nós chegamos a algumas conclusões interessantes a respeito do que Deus considera como uma sexualidade pura, uma sexualidade santa. Pessoas santas podem ter atividade sexual santa na presença de Deus, porque tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, inclusive quando desempenhamos ou vivemos a nossa sexualidade. A sexualidade pura aos olhos de Deus, ela possui 6 características básicas e eu quero partilhar isso com você agora. A primeira destas características é que a sexualidade pura deve acontecer entre 2 pessoas, somente entre 2 pessoas. Não é com 3 pessoas, não é com 5 pessoas, ela não ocorre com 10 pessoas, ela deve ocorrer entre 2 pessoas. Também a sexualidade pura não é com uma pessoa apenas. O sexo consigo mesmo é masturbação. Masturbação é algo mais simples. É muito mais simples você obter a gratificação sexual através da masturbação do que através de um relacionamento, porque relacionamentos são coisas muito complexas. Você precisa perdoar, você precisa relevar algumas coisas, você precisa ceder, você precisa estar disposto a se sacrificar, você precisa aprender a amar, porque amor é uma coisa que vem de Deus, não vem da outra pessoa. Tudo isso é importante quando você vive a sua sexualidade com uma outra pessoa. Agora, quando uma pessoa se masturba, ela não precisa nada disso. Ela pode se afastar do convívio social, lá sozinha, obter gratificação sexual. E com muito mais facilidade ela vai voltar a esta prática. No meu trato, lidando com famílias, eu tenho acompanhado casos tristes de casamentos desfeitos por causa da masturbação. Existem pessoas que já na lua de mel se afastam do cônjuge para buscar uma gratificação mais fácil, mas muito alienante, que tende a afastar a pessoa do convívio social. É muito prejudicial. Segunda característica do sexo puro aos olhos de Deus é que a relação sexual, além de ser com 2 pessoas, entre 2 pessoas, deve acontecer entre 2 pessoas reais, não virtuais, não com pornografia, não com sites pornográficos, não com revista pornográfica, não com vídeos pornográficos, porque a pornografia é impureza. Ela tira meus pensamentos do sexo planejado por Deus. E ela tende também a ser alienante, porque ela tende a provocar desejos sexuais sem que eu tenha necessidade de investir em um relacionamento sério. Terceira característica da sexualidade pura aos olhos de Deus é que, além de ser entre 2 pessoas e que essas pessoas sejam reais, de carne e osso, sangue quente, ele deve acontecer entre 2 pessoas também de sexo diferente. Isto é muito importante. Na Bíblia, Deus diz que o sexo deve ocorrer entre um homem e uma mulher, entre macho e fêmea. Não há possibilidade alguma de haver a bênção de Deus para um relacionamento sexual homossexual, um relacionamento homoafetivo. Dentro da palavra de Deus, não há lugar para esse tipo de relação sexual. Quarta característica do sexo puro é que deve existir um compromisso vitalício. E esse compromisso está claro aqui na palavra de Deus. Deixará homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os 2 uma só carne. Há outros textos da palavra de Deus em que esse compromisso vitalício é algo muito sério, muito prezado por Deus.
Casamento é para toda a vida. E quando a gente namora, a gente tem que namorar pensando numa relação para toda a vida. Uma quinta característica do sexo puro é que a sua funcionalidade foi estabelecida na criação. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer para você. Deus criou cada parte do nosso corpo com funções específicas. Elas não apareceram, elas não se adaptaram, elas foram criadas especificamente pela mão do Senhor para funcionarem com aptidões específicas. Por exemplo, Deus fez o olho para a gente ver, Deus fez o nariz para a gente cheirar, Deus fez o ouvido para a gente ouvir, Deus fez o cabelo para cobrir a careca da gente, não é verdade? Tem gente que está precisando e eu já estou começando a ficar careca. Mas Deus fez nossos órgãos sexuais com funções muito específicas. Quando nós vivemos nossa sexualidade fora das funções estabelecidas por Deus na criação do corpo humano, nós violamos o plano original de Deus para a criação. Então, quando você pensa em sexualidade, pensa na criação. Deus fez mão para pegar, boca para comer, pé para caminhar, e Deus fez cada órgão sexual com a sua função específica. Quando a gente começa a querer inverter essa função, a gente está buscando um tipo de prazer que pode se tornar muito danoso para a vida e também para a vida espiritual. E a sexta característica da sexualidade pura, eu queria ter um tema só para falar sobre ela, mas o sexo deve ser vivido, deve ser praticado com amor. Isso é algo muito profundo, não dá para falar agora, rapidamente para você. Mas um texto que para mim é chave é Filipenses capítulo 2, 24. Ali em Filipenses capítulo 2, 24, Deus diz assim: cada um tem em vista não apenas o que é seu, do seu interesse, mas cada um pense naquilo que também é do outro. Eu quero abrir a palavra de Deus nesse texto, não quero apenas citar de memória, porque esse é um texto muito importante. Filipenses capítulo 2, o verso 4. Filipenses capítulo 2, o verso 4. Esse é um texto muito importante para a sexualidade. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando eu penso naquilo que é meu, eu penso no meu prazer, nos meus desejos, no meu gosto, na minha vontade, eu estou desenvolvendo atributos egoístas que são característicos de Satanás, o inimigo de Deus. Deus é amor, diz a palavra de Deus. E o amor pensa no outro. Então, quando um ser humano casado desenvolve a sua sexualidade, vive a sua sexualidade, deve estar sempre pensando no outro, no prazer do outro, na alegria do outro, na gratificação do outro, um pensando no outro. Este é o sexo puro. E quando alguém pratica o sexo puro, reforça as características semelhantes ao caráter de Deus. Está reforçando o caráter de Deus na sua vida. Um outro texto muito interessante que nós vamos estudar hoje se encontra em Provérbios capítulo 5, versos 17 e 18. Nesse texto, Deus nos mostra com muita clareza que relação sexual não existe e não foi criada por Deus apenas para procriar. Eu sei que existe gente que diz que relação sexual é um mal necessário. Esse conceito não encontra base na palavra de Deus. Tem gente que diz que relação sexual só é lícita aos olhos de Deus quando for com a intenção de ter filhos. Isto não encontra base na palavra de Deus. A Bíblia não diz isso. Provérbios capítulo 5, versos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Se eu entendo bem a palavra de Deus, Deus não está falando de procriação, Deus está falando de prazer. Nós temos um Deus bom.
Salmo capítulo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, Deus colocou no meu coração, no seu coração, o desejo por viver uma sexualidade saudável. Deus tem prazer em ver seus filhos quando se alegram com a sua sexualidade de modo saudável, dentro do plano de Deus, dentro do casamento. E esse texto deixa muito claro que o plano de Deus para a sexualidade não é apenas para procriar a espécie, não é apenas para ter filhos, mas também é para desenvolver a intimidade entre o casal, para dar prazer, para provocar memórias felizes que unam mais e mais este casal. Por fim, eu quero quero ir junto com você para 1 Coríntios capítulo 7, os versos 3 a 5. Aqui existem alguns conceitos muito interessantes a respeito da sexualidade, a respeito da atividade sexual dentro do plano de Deus, de casados, pessoas cristãs. No verso 3, olha que interessante, Paulo diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao marido. Sabe, isso quer dizer que a atividade sexual, que é o contexto desse texto, é um dever, é uma dívida que o marido deve pagar à esposa, alegremente, claro. A esposa deve pagar ao marido. Esta é uma ordem de Deus. Deus está dizendo que quando a gente casa, a atividade sexual, o relacionamento sexual é parte integrante da vida dos casados. No verso 4, a palavra de Deus diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, há uma autoridade mútua nesse tipo de relação. Há uma autoridade mútua. Eu preciso pensar nas necessidades da minha esposa. Minha esposa precisa pensar nas minhas necessidades. E às vezes a gente precisa deixar de lado algum cansaço, deixar de lado alguma dor de cabeça, porque o nosso cônjuge está tendo alguma necessidade que nós não estamos tendo no momento. E o verso 5 diz: não vos priveis um ao outro. Começa com o conselho de Deus para que não haja interrupção na atividade sexual, não haja privação da atividade sexual. E aí Paulo apresenta 4 razões pelas quais pode haver uma privação ou uma interrupção da atividade sexual. E o interessante é que essas 4 razões devem aparecer juntas, todas elas, senão não deve haver interrupção da atividade sexual de um casal. A primeira delas, e que aparece no verso 5, é que essa interrupção deve ser por mútuo consentimento. O marido deve concordar em interromper a atividade sexual costumeira, a esposa deve concordar em haver uma interrupção, uma privação da atividade sexual. A segunda razão para se interromper é que seja por algum tempo, ou seja, para que haja interrupção, para que haja privação, essa privação deve ser limitada por um tempo, ela não deve ser indefinida, ela não deve ser para toda a vida. Eu sei, já ouvi dizer de pessoas que dizem: eu tenho um casamento que é apenas espiritual, é um casamento que não é físico. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, que um casamento que é espiritual, ele também é físico. A não ser que haja alguma doença, que haja algum problema de outra ordem, que não esteja aqui amparado nesse verso. Mas entre duas pessoas normais, saudáveis, é isso que está valendo, é a palavra de Deus que vale. A terceira razão que deve aparecer para que possa haver privação da atividade sexual é que, se é para parar de ter relacionamento sexual, deve ser para se dedicar à oração. E lembre-se das anteriores, deve haver mútuo consentimento, deve ser por um tempo limitado e deve ser para orar. E a quarta razão
para então se ajuntarem novamente. Paulo está dizendo, volte a ter a relação sexual, volte a ter o relacionamento sexual costumeiro, porque isso é muito importante, é muito sério isto. Nós devemos investir no relacionamento sexual. Agora, algumas pessoas podem dizer assim, meu relacionamento sexual não está bom, nós não estamos nos entendendo, já nós não nos procuramos mais, a coisa não está boa. Não procure a razão disto no próprio relacionamento sexual. Geralmente é problema em alguma outra área do seu casamento e na maior parte dos casos são problemas de comunicação. O casal pode estar passando pouco tempo juntos, eles talvez não estão desenvolvendo rotinas que os aproximem, talvez não estão fazendo culto familiar juntos, talvez não estão se esforçando para irem juntos à cama, pode ser que não estejam tirando férias juntos, pode ser que não estejam tomando as refeições juntos, ou seja, é preciso buscar atividades que unam, que desenvolvam a comunicação entre o casal. E estas outras coisas, como também buscar o reino de Deus, buscar a santidade na presença de Deus, estas outras coisas vão ter influência no relacionamento sexual. O Robson vai cantar agora. O Robson vai cantar de milagres. O Robson vai pedir ao Senhor um milagre. E eu quero convidar você para cantar comigo. Cantar pedindo ao Senhor um milagre. Restaura, Senhor, o amor no meu lar. Senhor Deus, faça do meu lar um cantinho do céu. Molda os meus pensamentos, para que eu tenha pensamentos puros, pensamentos santos, e que mesmo a minha sexualidade seja praticada na presença do Deus, que é o meu Criador. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu. Te peço. Molda-me os pensamentos. Vem e permeia meu ser, revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu. Te peço. Molda-me os pensamentos. Vem e permeia meu ser, revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu
Nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor colocou em nós, os seres humanos, a capacidade de desfrutar gratificação sexual. O Senhor é um Deus bom, que quer nos dar coisas boas. E nós hoje queremos entregar a nossa sexualidade em Tuas mãos e pedir que o Senhor faça parte da nossa vida sexual. Que o Teu Espírito Santo, que os Teus anjos nos motivem a utilizar este dom na presença de Deus para crescimento espiritual, para desenvolvimento do caráter e não para a nossa perdição. Abençoa os casais, casados que aqui estão e aqueles que estão buscando o casamento, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles e sobre a vida de todos nós que queremos seguir os Teus planos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.